O pastor Eliseu Rodrigues se envolveu em uma polêmica sem tamanho aí com o pastor Leonardo Salles. Parece que agora os ânimos vão se abaixando, as coisas vão se encontrando no lugar, e essa espécie de treta entre Leonardo Salles e Eliseu Rodrigues parece que chegou ao fim de vez. Aqui nesse vídeo você vai ver um pedaço de uma live entre o pastor Eliseu Rodrigues e o pastor Anderson Silva. Eles justamente tecem críticas a pastores coach, lembrando que pastor coach tem o mesmo estilo de ministério a qual tem o pastor Leonardo Salles, envolvido naquela treta com Eliseu Rodrigues. Essa live do pastor Eliseu Rodrigues e de Anderson Silva aconteceu há um bom tempo atrás, antes da treta de Eliseu Rodrigues com Leonardo Salles, mas você assistindo um pouco desse vídeo, você vai conseguir identificar que o pastor Eliseu Rodrigues já estava meio engasgado com esse estilo de ministério a qual tem o pastor Leonardo Salles. Então é por isso que quando os dois se encontraram em uma live, realmente o negócio acabou pegando fogo. Fica aqui comigo e eu vou colocar para você agora um pedaço aí da live de Eliseu Rodrigues e o pastor Anderson Silva, criticando fortemente o ministério pastoral coach. Confira. E aí, pessoal, tudo bem com você? Se você quer ficar por dentro de tudo o que acontece no meio gospel e também na grande mídia, é preciso que você se inscreva em nosso canal e, quando ativar o sininho, coloque para receber todas as nossas notificações. Teologia coach. O dano da teologia coach não é apenas um substituto salvífico na individualidade. As pessoas estão convertendo para a ganância. As pessoas estão dizendo, os coaches estão convertendo. De quê? De quem? Para onde? É muito fácil você falar que uma aderência a algo é conversão, pô. Cristão básico aqui sabe o que é uma conversão, o abandono de uma velha vida, o recomeçar de uma nova vida. Agora, se converter por causa de ganância, ambição e dinheiro, que Deus vai fazer você cabeça e não cauda, se todo mundo for cabeça, ninguém é cauda, ninguém trabalha mais. Não tem nem mão de obra, porque todo mundo é o general do negócio, né? Mas vamos lá, o dano não é só individual, o dano não é pessoal. Hoje eu quero falar com você, pastorzão, sobre o dano ministerial da teologia coach. Por causa da teologia coach, nós pastores entramos num campo de rivalidade. É de Deus quem lucra mais, quem brilha mais, quem é mais grande. E isso não era verdade dos nossos pais na fé. Então, hoje, a teologia coach faz com que os pastores caminhem por ganância, pelo quantitativo. Olha, minha igreja é a maior, minha conferência é a melhor. Hoje mesmo mandaram um print do coach. Você acha que você está sendo perseguido como o apóstolo Paulo? Ele diz, todo aquele que persegue está atrás e não na frente. Aí o apóstolo Paulo aos Coríntios disse, parece-me que Deus me colocou em último lugar, como se eu fosse espetáculo público a homens e a anjos. Tem dias que eu me sinto o lixo do mundo e a escória de todos. Que teologia vitoriosa é essa que o homem de Deus diz que parece que Deus o abandonou? Então, gente, olha só. A lógica do evangelho é, o primeiro é o último, é o servo. Jesus Cristo disse. Paulo, ele foi o homem mais santo do seu tempo histórico, sem dúvida alguma. Escritor de quase 70% do Novo Testamento, evangelizou a Ásia quase sozinho, com a pequena equipe missionária, em 3 anos, mais ou menos. Quando esse homem atingiu o ápice da sua santidade, ele disse, eu sou o principal dos pecadores. Evangelho não combina com orgulho. Evangelho não combina com arrogância, com altivez. Quem cresce e é de fato convertido, mantém-se pequeno. Jesus Cristo disse, quando entrar num lugar, não busque os louvores, não sente nas primeiras cadeiras, sente na última e deixa o anfitrião te chamar. Então, Jesus deu uma aula de humildade. Aqui ninguém é anti-crescimento, mas agora o homem de Deus não é conhecido mais pela sua santidade, pastorzão. Não é conhecido mais pela sua fidelidade, pela sua integridade, pela sua constância, pela sua família. O homem de Deus hoje é reconhecido pelos números. Ele pode ser um cara adúltero, a igreja está cheia, está tudo bem. Ele pode ter amante. Ele batizou 1000 pessoas no mês, está tudo bem. Eu penso o seguinte, daqui a pouco eu te pergunto o que você pensa. Existem crescimentos que não são bênção de Deus. Existem crescimentos que são juízo de Deus. Deus abandonou tanto aquela pessoa que
Deus permite que ela cresça. Deixa eu falar um negócio aqui, ó. Tem um casal de pastoras em São Paulo, casada uma com a outra. E a igreja só cresce. Um belo dia, há 3 anos atrás, e ela era de muito renome, né? No cenário pentecostal, assembleano e por aí vai. E eu tava lavando louça, e a minha esposa disse, olha, o irmão fulano mandou uma mensagem aqui para você, de uma pregação que ele quer que você ouça. Aí eu coloquei a pregação para tocar. Quando começou a tocar, eu vi que essa pastora casada com outra mulher. E começou a pregação, falando de santidade, que não podia ir para boate gay, que não podia ouvir Lady Gaga, que tinha que se guardar para o casamento. E eu ouvindo ali, lavando louça. Pastorzão, diante do Espírito Santo. Depois de 10 minutos de pregação, eu fui tomado pela presença do Espírito Santo e comecei a chorar. E eu entrei em crise, porque eu disse, meu Deus, o que está acontecendo? Então a homossexualidade não é pecado? Será que existem realidades que a gente não conhece? Na hora o Espírito Santo me falou assim, ó, de maneira, aqueles momentos que você percebe que Deus fala quase audível. Aí o Senhor disse bem assim, quem disse que eu estou mandando vocês pagarem um boleto? Eu só dei o dom, pode ir. Tá na hora de cobrar não. E esse é o perigo, pastorzão. Não tá na hora de Deus cobrar o fruto da unção. Pode ir, amigo. Trai a sua esposa meio-dia, à noite você ora pelo enfermo e eu vou curar. Mas tá tudo no livro. Tá tudo no livro. Quando você chegar diante de mim, você vai puxar uma caderneta dizendo eu fui o fulano, fui Anderson Silva, tive tantos seguidores, curei tantos enfermos, fiz isso, fiz aquilo outro. Aí o Senhor vai dizer, é mesmo? E as fidelidades primárias aqui? Tá no livro. E a sua esposa? Onde que ela tá? Então, assim, ó. O Espírito Santo disse, Romanos 11, 29, filho. Não lembra, não? Aí eu abri na hora. Sabia de qual, fui confirmar o versículo. O dom e o chamado de Deus são sem arrependimento. Irrevogáveis. Deus deu a unção pro Anderson. Deus deu a unção pro Eliseu. E não precisa prestar conta agora. Não é porque, pastorzão, eu não estou pagando agora que eu não vou pagar. Não é porque você não está pagando agora que você não vai pagar. Não é porque a pastora que casou com outra mulher não está pagando agora, que a igreja está explodindo, crescendo, está famoso, que não vai pagar. Entende? As pessoas perguntam para mim, olha, um monte de igreja inclusiva, igreja homoafetiva, o que o senhor acha disso? Não adianta ter uma igreja que te inclui na terra se o céu é exclusivo. Então assim, ó, vai chegar lá e vai dizer bem assim, olha, eu era da igreja do pastor Anderson Silva e ele permitiu eu viver esse pecado. Aí o Senhor vai dizer bem assim, Anderson Silva? Não vai, o céu é meu. A eternidade é minha, não é do Anderson. Então assim, ó, para eu passar a bola para ti, me enche de temor, Mateus capítulo 7. E eu vou ler algumas realidades que precisam encher o nosso coração de temor. Gente, evangelho é evangelho e ponto final. A gente não pode ficar agregando novidades em algo que não permite mais inclusões, revisões. O livro sagrado está fechado, a verdade de Deus está exposta e estabelecida. Não tem essa de revelação fresca. Gente, revelação de Deus hoje é para o micro, é para o Anderson. Na individualidade dele, Deus é meu pai, ele vai falar comigo. Mas aquilo que Deus falar comigo na minha individualidade não pode ferir o macro. O micro não fere o macro. Qual é o macro? A palavra sagrada, a santidade, a igreja, a pregação e a evangelização. Não tem nada novo. É 21 séculos de igreja além de Israel. Nada novo. Se os profetas não falaram, se os apóstolos não falaram e se os reformadores não relembraram o que os apóstolos, os profetas e Jesus disse, joga fora. Não tem essa de revelação fresca, não tem essa que o nome de Jesus mudou, que a igreja tem que mudar, que a igreja tem que revisar suas doutrinas. Não, é o que está escrito e ponto final, não tem que inventar roda. Olha o que está escrito. Entrai pela porta estreita, Mateus 7:13. Largue a porta, espaçoso caminho que conduz para a perdição e são muitos os que entram por ela. Primeiro parêntese, não há conversão confortável. Não há conversão mamão com açúcar. É um Deus santo chamando pecadores ao arrependimento. Não tem negociação. Verso 14, porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz para a vida.
e são poucos que se acertam com ela. Ou seja, tem que acertar, tem que fazer cálculo para poder entrar. Verso 15. Acautelai-vos dos falsos profetas, que se apresentam disfarçados em ovelhas, mas por dentro são lobos roubadores. O falso profeta é uma ovelha disfarçada, então ele está sorrindo, ele não está gritando. Mas por dentro são lobos roubadores. O propósito do falso profeta é drenar por dentro. Para mim é o pior tipo de apostasia. O pior tipo de apostasia para mim não é do desigrejado que foi embora. É do falso que ficou e quer drenar os nossos valores. Quer drenar as nossas doutrinas, quer drenar a nossa santidade. Verso 16. Pelos seus frutos os conhecereis. Colhem-se, porventura, uvas dos espinheiros ou figos dos abrolhos? Assim toda árvore boa produz frutos bons, porém a árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa produzir frutos maus, nem a árvore má produzir frutos bons. Toda árvore que não produz fruto bom é cortada e lançada ao fogo. Parêntese. Aí vem os viciados dizendo: mas está dando fruto. O que é fruto, querido? Deixa eu deixar algo claro para você. Fruto e resultado não são a mesma coisa. O que é um resultado? É uma consequência sem as características do reino de Deus e sem o caráter de Jesus. O que é um fruto? Um fruto é um resultado acompanhado dos valores do reino de Deus e do caráter de Jesus. Essa é a diferença. Não é porque está dando certo que é certo. E onde que se prova? Naquilo que é dito por Jesus. Verso 21. Nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Muitos naquele dia me dirão: Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizados em teu nome, e em teu nome não expelimos demônios, e em teu nome não fizemos muitos milagres? O que é isso, gente, no verso 22? Resultado. Então, olha só, olha o perigo que está escrito aqui nas palavras de Jesus. Você pode ser usado ao mesmo tempo que não é aprovado, mesmo que ser aprovado. Porque usado até o jumento foi, na Bíblia. Então, ser usado não define que Deus nos aprova. Isso aqui é muito sério. Então a gente apresentou números ao Senhor. Converti, batizei, curei, expulsei demônios. Eu dei números, eu dei resultado. Que é o problema da teologia coach. Se tem resultado é de Deus. Não, gente. Não. A gente está num tempo onde vocês validam o pregador pelos likes. Olha, se ele tem 100 mil seguidores, ele é de Deus. Não, gente, olha só. Deixa eu falar. É Jesus chegando em Gadara e perguntando pela identidade. O diabo, ele tem terça parte dos anjos, mas continua sendo um demônio. Pronto, fechou. Se o resultado é a aprovação de Deus, o diabo tem terça parte dos anjos, mas continua demônio. Resultado não é fruto, porque fruto é o resultado acompanhado de caráter, de mudança, de santidade, de humildade, de simplicidade. Seja um cara bilionário, mas se é um bilionário que nasceu de novo, é um cara simples, não é um cara banal. E quem nasceu de novo sabe discernir o carnal do espiritual. Mas vamos lá para eu encerrar e passar a bola para você, pastorzão. Senhor, não fomos um teu nome que apresentou os números. Verso 23. Então lhes direi explicitamente: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. E para mim, o que é iniquidade, pastorzão? Iniquidade é diferente de pecado. Iniquidade é um versículo bíblico tentando santificar um oceano de mentiras. Iniquidade é uma maldade santificada do crente. Ele sabe que é mentira, ele sabe que é engano e ele sabe que é pecado. Mas ele bota uma cerejinha num bolo de cocô. Desculpa usar esses termos. Sabe? Pecado consciente. Ele faz um bolo de cocô, um bolo de lama e bota um versículo em cima. Olha, eu tô defraudando a igreja. Eu tô enganando as pessoas para ter lucro. Não, mas aqui eu coloquei um versículo em cima. Isso é uma maldade. Isso é uma iniquidade. Então, Senhor, no teu nome curamos, batizamos, expulsamos demônios e curamos enfermos? Não, não te conheço. Você pratica a iniquidade, que é uma maldade santificada. É a diferença para mim. Pecado é aquilo que a ignorância evangélica na infância, a ignorância do ímpio comete. É um pecado. O crente já conhecedor
membro de uma igreja, sujeito a uma liderança, com acesso à palavra sagrada, mesmo assim, ele continua enganando e enganado. Foi que Paulo falou a Timóteo: olha, tem um grupo de mulheres carregadas de pecado, convencidas por falsos ensinos, que sempre ouvem, mas nunca chegam ao conhecimento da verdade. Então, assim, ó, você pode ser evangélico e não ser cristão. Aqui, eu não quero dizer que a distinção é uma maneira que eu desenvolvi de tentar chocar o crente. Olha, todo evangélico é um cristão, todo cristão é um evangélico, mas nem todo evangélico é um cristão. O que eu quero dizer com isso? Que o evangélico é aquele que crê no evangelho, e o cristão é aquele que pratica o evangelho e crê no evangelho. Porque, por exemplo, se você crê e pratica o evangelho, você vai ser perseguido como todos os nossos irmãos foram em 21 séculos de história. Se a sua teologia é só mamão com açúcar, como se você estivesse num Éden pessoal, sabe? Ou como se você fosse a quarta pessoa da Trindade, que é Trindade, não tem quarta pessoa da Trindade, que você vai chegar, olha, eu governo, olha como eu sou santo, olha como eu sou próspero e tal. Cara, são teologias fajutas que não se sustentam. Agora eu quero saber de você. Você acha que o ministério pastoral tem que ter essa pegada mais tradicional, ou você acha que tem espaço para vários estilos de ministério, inclusive o ministério coach? O mais importante aqui é a sua opinião. Deixe ela nos comentários logo aí abaixo. E não se esqueça de se inscrever em nosso canal. Dê um toque no botão curtir para nos apoiar. E eu estou esperando você aqui no próximo vídeo.